Fala pessoal, Murilo da JHP aqui e hoje eu vou falar com vocês sobre os 3 tipos de secadores de ar comprimido que a gente vê aí pela indústria. Então quando a gente vai dividir em 3, o primeiro é o refrigerante, que parece um pequeno frigobar quando a gente olha para ele na indústria. O segundo é o de adsorção, que a gente normalmente olha para ele, tem 2 torres, e aqui no meio tem um sistema de controle para entrar ar por aqui e sair aqui por cima, seco. E o terceiro é por peneira molecular. E normalmente ele parece uma pequena bazuca para quem já viu ele por aí em laboratórios. E para que a gente usa cada um deles, qual que é a característica de cada um deles? O refrigerante, ele é um secador barato, mais barato. Ele é compacto, relativamente compacto, simples de dar manutenção, você instalar e por aí vai. Quais são os malefícios dele? Bom, ele só consegue chegar em temperatura de fundo de orvalho de 3 graus Celsius, né? Se você não drenar ele, ele dá pau, então ele exige também constante manutenção. E ele é uma máquina térmica, então quando você liga ele, você tem que aguardar um tempinho até ele começar a funcionar. Que nem quando você liga uma geladeira nova. Se ligou ela, demora um tempinho para ela chegar na temperatura dela ideal de trabalho. Então, ele é uma máquina térmica. Quando a gente fala de adsorção, quais são as vantagens dele? Ele chega em temperaturas de menos 40 graus Celsius de ponto de orvalho. Ele é um secador razoavelmente resiliente. E ele não é uma máquina térmica. Você ligou, ele funciona. Qual que são os problemas dele? Ele é muito frágil quando você fala em ser contaminado por óleo. Então, se entrar óleo nesse cara aí, óleo de compressor, qualquer outra coisa, você detona o secador. Ele é muito caro. Então, comparado com refrigerantes, ele quase 10 vezes o preço, 15 vezes o preço. Então, muitas vezes as pessoas não gostam dele. E ele é um pouquinho mais complexo de instalar. Sem contar que ele é bem grande. E por fim, a peneira molecular, as grandes vantagens dela, também ela chega em menos 40 graus Celsius com de orvalho. Ela também é muito fácil de você instalar, porque ela é bem compacta em instalar. Só que o grande problema dela, ela não tem muita vazão, então ele é razoavelmente limitado em vazão e ele é bem caro também. Onde você usa cada um deles? Refrigerante normalmente é o que você mais vê aí pelas indústrias, porque ele é barato, como eu falei, e ele consegue retirar água em grande quantidade. Adsorção, normalmente você já começa a ver ele em indústria alimentícia, onde você não pode ter contaminação da comida por água. Então aqui você retira água para valer, você não pode ter contaminação. E peneira molecular normalmente a gente encontra em laboratórios, aonde o uso de ar comprimido é muito baixo. A vazão é baixa, você não tem muito consumo de ar comprimido e precisa de um ar bem seco. Então a gente acaba usando peneira molecular nesse tipo de situação. Bom pessoal, espero que eu tenha passado aí para vocês um overview mais ou menos de secadores de ar comprimido. Se vocês querem saber mais detalhes, eu tenho um vídeo um pouquinho mais detalhado no guia completo. E por hoje é só. Valeu pessoal!